Bom dia a todos e a todas. Hoje, 13 de agosto de 2025, às 14 horas, aqui no Palácio da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, iniciamos mais um projeto Memória Viva, do Núcleo de Memória do Tribunal de Justiça, sob a presidência do desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. E hoje iremos homenagear e conversar com a desembargadora Lucicleide Pereira Belo. Com a palavra, desembargador Brandão de Carvalho. Boa tarde a todos que estejam ouvindo essa live. É um momento de grande alegria que se remova a cada live que se faz, muito especialmente hoje por tratar-se de uma mulher, uma desembargadora, porque nós sabemos, e eu tenho autoridade para dizer isso, que esse tribunal, desde tempos imemoriais, foi sempre um tribunal machista, tendo poucas mulheres sendo acessadas à Corte Suprema de nosso Estado. Lembre-se bem que quando eu era defensor público, advogado de banca, não existia uma juíza sequer no estado do Piauí naquela época. Todos os concursos eram vedados. As mulheres não participavam. E isso aconteceu com quebra desse paradigma com a desembargadora Eulália, que, pelo critério de merecimento à época, ascendeu ao cargo de desembargadora. Mas se nós tivermos o cuidado de entrar no tribunal e ver a galeria dos desembargadores, das desembargadoras que foram presidentes, somente a desembargadora Eulália consta naquele painel da sua entrada. No tocante aos desembargadores do século passado até agora, temos somente duas. E sempre se revezou assim, duas, uma, duas. E hoje nós temos a desembargadora Lucicleide, que é quase uma teresinense, porque veio para cá com 3 anos de idade, mas é uma pessoa com ligações profundas à sua necessidade, inclusive com raízes familiares, que é Pedro II. Lembro-me bem, desembargadora, como foi a alegria daquele povo torcendo na sua ascensão a esse cargo, e só fizemos ganhar em qualidade, porque a senhora é uma mulher bastante atenada com a atualidade, com o direito, com os estados sociais, com as questões de gênero, né? Sempre preocupada com o crescimento da mulher dentro do judiciário. Vejamos aí do fator histórico, dentro da OAB, até hoje nós não temos uma desembargadora de litígio constitucional. Nenhuma. Quer dizer, a ordem também tem que se preocupar com isso, alavancar, não é, essa forma, essa força feminina, porque nós temos muitos advogados de altíssima qualidade nesse estado, e eu creio que está na hora de chegar com uma mulher, porque até hoje, não é, o outro desembargador que sucedeu do Cinto, Banazé Wilson, nós seguimos aquela faixa masculina. Não temos ainda uma representante do sexo feminino. Então eu quero deixar aqui a todos a minha alegria de estar ao lado da senhora, porque o tribunal ganha em qualidade pela sua performance. Eu estou dizendo isso não é porque esteja numa live, num podcast, mas eu digo isso a todos, inclusive a primeira prova que eu tive foi do seu discurso de posse, que me sensibilizou, não topou, inclusive de mandar uma mensagem a esse respeito. Palavra do meu querido William Cabara. Então, vamos agora iniciar a leitura do currículo da desembargadora Lucicleide Pereira Belo. Ela nasceu em Dom Expedito Lopes, mas é de Pedro II, né? Ela foi da família de Pedro II, ela só veio nascer em Pedro II. E bacharela em Direito pela Universidade Federal do Piauí,
pós-graduada em Direito Processual pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Instituto Camilo Filho, MBA em Gestão Judiciária pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza, Unifor. A desembargadora Lucy Cleide é filha de José Belo Filho e Rita de Cássia Pereira Belo, e mãe de Thaís Belo de Carvalho e Ana Beatriz Belo. Ela iniciou sua carreira na magistratura em março de 1989, como juíza substituta da comarca de Antônio Almeida. Depois foi para Landry Salles, juíza de Jeromínia, até 2003, Luzilândia, 2004, Picos e Floriano, 2010, e em 2010, juíza titular da 8ª Vara da Comarca de Teresina. Foi juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça também, período de 2014 a junho, abril a junho, e juíza coordenadora do Núcleo de Justiça em 2023. E foi eleita desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em julho, dia 17 de junho de 2024, pelo critério de merecimento. Tem vários livros publicados, dentre eles Sejusc, Saúde no Piauí, uma possibilidade de resolução adequada dos conflitos na saúde, 90 anos de justiça eleitoral no Piauí, ensaio em pesquisa jurídica, concepções em diálogo, direitos humanos e sociedade entre lugares da pesquisa jurídica, orientações básicas para o funcionamento do Sejusc, diálogo de paz, construção e compreensão, eleições de 2006, comentários e resoluções, e vários artigos publicados, dentre eles candidaturas laranjas, limites da atuação do juiz eleitoral, ilicitudes da gravação ambiental, judicialização da saúde e a pandemia, mediação familiar, um mecanismo de pacificação de conflitos, o papel da mediação das práticas restaurativas, guarda compartilhada, judicialização da saúde, professor selecionado da EJUDE, e ministrou um total de 576 horas aulas em ações educativas promovidas pela escola. É formadora de formadores pela Enfam e foi vice-diretora da Escola Judicial Eleitoral do Piauí durante o período de 2022 a 2023, durante o seu biênio como membro do TRE. E tem vários títulos de cidadania, Landry Salles, Flodirano, Jeromênia, Teresina, e a própria terra querida, que é Pedro II. Embargador Brandão Carvalho. Eu ouvi atentamente a leitura desse breve de currículo. Certamente, se fosse colocar toda a trajetória de vida da desembargadora Lucy Cleide, a gente extrapolaria o nosso horário normal de lá. Mas se vê o quanto essa mulher, essa senhora, essa juíza desembargadora, ela tem de profundo em matéria cultural. São inúmeras obras já colocadas ao público, não só de ordem jurídica, mas de conteúdo social, né? Normal da vida humana, descrevendo certamente as tragédias que o juiz sente ao decidir. Foi desembargadora durante 30 anos e eu vejo quanto a gente se veste dos dramas, das dores, dos sentimentos alheios. E isso enriquece e faz com que a gente tenha vontade de escrever, tenha vontade de soltar tudo aquilo que tem dentro do coração, que é trazido pela profunda análise do conteúdo espiritual de cada pessoa que nos encontra. Então, embargadora, a primeira pergunta que eu faria à senhora seria, nessa fase da sua vida,
já como uma juíza de segundo grau, desembargadora, não é? Pode ser que chegue até o terceiro grau, quem sabe, né? Hoje o desembargador Carlos Grandão foi sabatinado no Senado para ministro. Então, tudo é possível na vida, né? Desde que se tenha competência e se lute para o objetivo. E Vossa Excelência tem tudo isso para o futuro. Certamente será uma presidente do TRE do Piauí, quando foi, será uma presidenta do Tribunal de Justiça do Piauí, será uma corregedora eleitoral e da Justiça Comum, porque tem ainda muita mocidade, ainda tem muita coisa pela frente. Então, minha pergunta era como a senhora se sente hoje, já nessa condição de desembargador do nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Ou não. Boa tarde aos que estão aqui comigo na mesa. Boa tarde aos que nos ouvem, né, e nos veem aí pela mídia. E, inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, me mostrando, me apresentando. Carmen Lúcia, nossa ministra, eterna ministra, ela sempre diz, nós mulheres não precisamos só ser representadas, nós precisamos também nos apresentar, né? Então, essa é uma oportunidade que eu tenho de me apresentar aqui, não só para os senhores que já conheço, mas também para todas as pessoas que se utilizam das mídias, né, e da informática para assistir-nos, né? Eu realmente sou de Teresina, porque me cresci, estudei e trabalhei aqui em Teresina há muito tempo. Sou filha de nascença de Dom Expedito Lopes, né? Lá é a terra do meu pai e também a terra da minha mãe e de alguns parentes meus, né? Como todo mundo sabe, né? A minha mãe foi para lá levada por a irmã mais velha. E lá se casou e nós nascemos. Mas a minha origem, o meu coração é de Pedro II. O nosso. Porque tem toda a minha ancestralidade feminina. E a mulher, ela valoriza muito essa ancestralidade feminina. É o peso maior. Apesar de que nós, eu, o senhor e todos aqui, nós trazemos 50% da mãe, 50% do pai, mas as mulheres, ela têm a ancestralidade feminina assim mais forte no seu íntimo. E como eu cresci muito em Pedro II, morei em Pedro II, estudei no Marechal Pires Ferreira, aquele grupo escolar que hoje é uma pinacoteca excelente, está lindo o espaço, até parabenizo quem teve a ideia de fazer do grupo escolar essa pinacoteca, essa arte, porque a arte, ela fica para sempre, na memória e no espaço, né, fisicamente. Prefeita Betinha Brandão. Betinha Brandão, exatamente, mas a ideia, né, assim, de quem nasceu, pode ter sido dela, né? Então, eu realmente tenho o meu coração Pedro Segundense, o meu coração teresinense, porque agradeço aqui as oportunidades que tive, né? E vi o senhor falando de quando o senhor era defensor público, do tempo de advogado, eu era a sua estagiária, assim, juntamente com a Yara Moura. Lembra? A Yara conseguiu estagiar com o senhor lá na defensoria e a gente ficava sempre por ali, por perto, né? Era assim uma turma muito coesa e eu já lhe conhecia dali. E eu no direito, eu sempre fui muito curiosa. Assim que eu entrei na Universidade Federal, eu já comecei a querer praticar, né? Eu tinha aquela fome do saber, né? Que muitos pedro-segundenses têm, né? Já de querer entender como o direito é na prática. E já comecei logo a estagiar, né? Que aí era do tempo. Aí a Yara, eu também quero. Aí foi estagiar com o senhor com um único propósito, né? Quem tinha um estágio fixo deixava de fazer o curso o teste da OAB, lembra? E eu digo, mas eu, né? Saliente, eu digo, eu quero fazer mesmo a prova da OAB, né? Queria mesmo era fazer a prova da OAB, que a presidente na época, muito sua amiga, a doutora Fides Angélica, né?
E o senhor No exame de ordem. era. E o senhor era lá também da comissão do exame da OAB. Então, nós já nos conhecemos, além das origens petsegundense, nós já nos conhecemos de muito tempo, né? Ingressei na magistratura, como o senhor falou, quando mulher não podia entrar. Já tinha, assim, praticamente que uma plaquinha, proibida mulher. Mas a gente tem que desafiar, né? Tinha que desafiar e tinha que esperar mesmo não que viesse um não oficial. E nós começamos, e as mulheres com a desembargadora Eulália, começou mesmo a desafiar. Ela entrou, depois entrou outras mulheres, uma também Fátima, né, que aposentou-se logo. Depois Maria do Rosário de Fátima, Maria do Socorro Lima, que já está aposentado. Algumas Marias foram entrando na magistratura até chegar no meu concurso, que ainda era uma barreira, né? Ser mulher. Mas aí eu consegui o ingresso, passei por essas comarcas que não era nenhuma comarca atrativa. Meu sonho era ser juíza de Pedro II. Fui por um dia na justiça itinerante, mas fui, então fiquei, vim para Teresina, e naquela época, desembargador Brandão, que eu vim para Teresina, eu tinha um único sonho: vir para Teresina. Era o meu ponto mais alto dentro da magistratura, seria chegar a Teresina, que não é fácil. 4 entrâncias com cargo de substituto, a gente percorrer 5 cargos até para chegar em Teresina, era muito difícil. E eu, mulher, mãe e filha, para a gente conseguir organizar todos esses papéis aqui em Teresina, num lugar só, é difícil. Aí imagine a gente organizar todas essas atividades fora da residência oficial, né? Era muito mais difícil. Então, o que eu sonhava era chegar em Teresina. E quando eu cheguei a Teresina, para mim eu estava satisfeita, né? No auge, no pleno, no ponto máximo da minha carreira. Mas eu comecei a ver as fotografias da nossa corte. Como o senhor disse bem, uma mulher, duas mulheres, uma mulher. Ficava se revezando e teve um período que ficou sem nenhuma mulher. Exato. Sem nenhuma mulher. Então, toda aquela fotografia eram homens, feitas de homens, quase não tinha uma mulher. Depois veio a defensora pública, a doutora Riasca, né? Que até de algumas vezes ficava uma mulher nas mesas. E eu pensei assim, eu digo, não basta só você reclamar, dizer, olha, o tribunal só tem homens. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa fotografia. E aí eu comecei a investir no acesso ao cargo. Quando eu entrei na lista de merecimento, né? Quando eu entrei no 5º, aí eu disse, olha, aqui é a vez, né? Agora é a hora de buscar o 2º grau, de buscar uma sessão, não só por mim, porque algumas vezes o pessoal pergunta, mas por que você quer ser desembargadora, né? Eu digo, olha, não é só por mim, porque o que a gente precisa mesmo na vida é aquilo que a gente não pode deixar de ter para subsistir. Por exemplo, o ar, né? Eu preciso sempre do ar para me manter viva. Então, eu não precisava do cargo de desembargadora para me manter viva. Eu não precisava só desse cargo para ter uma profissão, porque eu já tinha, né? Mas eu precisava daquele cargo para mostrar para as pessoas que é possível uma mulher chegar, uma mulher com pouca influência, né? Porque meu sobrenome não quer dizer nada, né? Sem um padrinho forte, sem um pai, um tio que tenha sido exercido um cargo aqui dentro do tribunal, que é possível você chegar.
É possível sonhar. E enquanto a gente tem esperança, tudo é possível nessa vida. Então eu disse, eu quero mudar essa realidade. E eu tive comigo um pensamento que eu ensino muito para quem me pergunta. Você quer o cargo hoje ou você quer o cargo, né? Eu quero ser, digamos, eu quero ser desembargadora hoje ou eu quero ser desembargadora? Porque isso faz toda uma diferença, desembargador. Porque se eu disser eu quero ser hoje, a primeira derrota, podemos assim dizer, você desiste. Porque você queria só naquele dia. Agora, se você quer, aí você fica tentando até conseguir. Eu consegui a ascensão na 4ª inscrição. Isso não me desmerece em nada. Apesar de ser um acesso por merecimento, às vezes que eu não consegui êxito, não quer dizer que eu desmerecesse alguma coisa. Isso quer dizer que tinha alguém com mais merecimento do que eu. E que ali foi a vez dele. E que a minha poderia chegar. Então não me esmoreceu. É tanto que a primeira vez, eu não sei aqui quem lembra, a primeira vez que eu entrei na lista de antiguidade, da lista de merecimento, o desembargador Hilo deu a palavra para os que integraram a lista. E eu fui falar e eu agradeci. Eu digo, olha, eu estou feliz de em 132 anos de história do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, eu ser a 2ª mulher a integrar uma lista. Então, assim foi, rompi muitas barreiras para chegar numa lista. Eu poderia desistir? Não poderia desistir. Eu tinha que ir em frente. A 2ª de novo. E a 3ª até que na 4ª deu certo, porque assim, na vida tem o dia da gente. Tem o dia da gente nascer, o dia da gente também morrer, e o dia das coisas acontecerem. E eu não poderia desistir de concorrer, porque um dia eu não fui a merecida. Porque a gente tem que entender que o outro, e que nós temos o outro e a outra ser todos os dias do nosso lado. Sempre tem outra pessoa, essa pessoa é mais merecida do que eu. Não é o meu concorrente, né? Todos nós estamos concorrendo. E eu comecei, assim, nos meus devaneios, o que era só que eu pensava, o que eu quero? É um sonho ou é um desafio? Cada vez que eu saía de uma lista, eu ficava pensando, isso é um sonho ou se é um desafio? E fui pesquisar. E eu cheguei à conclusão que era um sonho, não era um desafio. Porque o desafio, aí eu estabeleci a diferença, né? O desafio, você só precisa de você. Um corredor, quando ele desafia a fazer 10 quilômetros em 20, 30 minutos, ele precisa só dele. E o sonho é quando a gente precisa de outras pessoas. E eu precisava de outras pessoas. Eu precisava que outras pessoas acreditassem em mim e me indicasse e assim eu ser eleita. Eu digo, então, o que eu quero hoje para acessar como desembargadora do Tribunal de Justiça é um sonho, não é um desafio. E eu encontrei essas diferenças, desembargador Brandão, nas palavras do Walt Disney, quando ele quis criar, naquela época, que obviamente não me lembro a data em que foi, mas quando ele quis criar aquele complexo de entretenimento que ninguém pensava como ele, uma vez indagaram a ele, mas como é que você vai criar um complexo de entretenimento que você precisa das outras pessoas? Você só precisa delas, se não tiver público, como é que vai funcionar? E ele responde que é exatamente aquilo que ele quer. Fazer um complexo de entretenimento
para as outras pessoas, que ele precisa, que ali é o sonho dele, entreter pessoas, né? Então, eu poderia dizer que a visão que eu tenho hoje aqui no segundo grau ainda é a visão que eu tenho do direito, da justiça, das instituições, da sociedade. Nós estamos aqui olhando sempre para o outro. Nós estamos aqui, eu posso falar muito de mim, eu estou aqui para somar, porque eu acredito nas instituições brasileiras, eu acredito no Tribunal de Justiça, eu acredito nos homens e nas mulheres que podem fazer justiça. Então, hoje é a minha visão que eu tenho aqui do Tribunal de Justiça. Muito bem. Só para complementar, eu tenho 50 anos de justiça entre defensor público, advogado e magistrado. E a desembargadora Luciclei, ela, como acabou de falar, é verdade, ela ficava em comarcas não muito atrativas, até comarcas rejeitadas por alguns. Eu acompanhei tudo isso. Mas o que soma muito nela, ela foi uma juíza fincada na sua própria comarca. Dificilmente se vê a juíza do Luciclei no Tribunal de Justiça. Como alguns, né? Procura, que é natural, né? De pedir um acesso e tal, mas ela ia exatamente na hora exata que deveria ir. E isso é muito bonito, desembargadora, porque a gente sabe que, além do merecimento, em qualquer tribunal, até na igreja, a escolha de um bispo, de um sacerdote, do papa, existe aquela política do bom sentido, não é? E certas práticas que às vezes são sensíveis e que a gente não chega até lá, e como Vossa Excelência disse, e não desmerece ninguém. Por quê? Porque tem determinadas forças ocultas, como dizia o Jânio Quadros, que a gente não conhece e que a gente tem que lutar contra elas para chegar ao apogeu, aquilo que a gente deseja. Então, tudo isso é a completude da sua palavra a respeito dessa trajetória, linda trajetória de mulher. E Vossa Excelência está com esse legado de levar avante até o final da jornada. A palavra para o Kelly Carvalho. Kelly Carvalho, nosso coordenador. Boa tarde, desembargadora. Boa tarde, desembargador Brandão. Boa tarde, William, e a todos que estão nos ouvindo. Desembargadora, durante sua carreira, a senhora coordenou e participou de diversas iniciativas, como a Jornada da Justiça Itinerante e da Semana da Conciliação. Na sua opinião, qual o papel dessas ações na aproximação do judiciário com a sociedade e na garantia do acesso da justiça para a população mais vulneráveis? Bem, Kelly, meu amigo, desde que eu entrei aqui no Tribunal de Justiça, ainda complementando aqui a fala do desembargador Brandão. Desembargador Brandão, nessas comarcas eu fui a primeira mulher. Tônia Almeida, Landry Salles, Gerumênia, só não fui a primeira comarca de Luzilândia, né? E alguns dos seus colegas, quando eles diziam, você está onde? Eu digo, não, eu fui agora para Gerumênia. Eu disse, olha, eu devo lhe dar os pêsames, não os parabéns. Porque não eram comarcas realmente atrativas. Mas eu tinha aquele propósito, né? Para chegar em Teresina, eu tinha que passar por elas. Então, não podia desviar. Tinha que passar por essas. E a que estava na frente era sempre essas. E eu nunca me arrependo. Nem de Landry Salles, nem de Gerumênia, nem de Luzilândia, nem Picos, nem Floriano. Não me arrependo de nenhuma delas. Trago essas comarcas assim, sempre comigo, com boas lembranças, grandes aprendizados. Kelly, com respeito à sua pergunta, Justiça Itinerante, Semana Nacional de Conciliação.
Quando eu cheguei em Antônio Almeida era uma comarca muito pequena e muito carente, né? As distâncias dos povoados, que eles chamavam, eram muito grandes da sede. E eu já fazia justiça itinerante. Por quê? Porque eu levava o cartório eleitoral e o cartório de registro de nascimento para os povoados mais distantes, porque não tinha transporte nem de Antônio Almeida para Floriano. Você faça uma ideia de Antônio Almeida para esses povoados. O povo lá ele se deslocava de um lugar para outro nas cargas de banana. E eram umas cargas tão grandes que eu olhava e via aquelas pessoas pequenas, porque estavam longe assim da gente. Então eu já comecei a fazer justiça itinerante por minha conta ainda em Antônio Almeida, porque eu penso assim, o homem, o homem e a mulher, você só sabe que ele existe se ele tiver uma certidão de nascimento. Então é o mínimo de dignidade que o judiciário pode fazer para a sociedade é levar a certidão de nascimento, é levar um título eleitoral, é levar um juiz para eles saberem que existe juiz, como eu fiz em Antônio Almeida. Então, quando eu vi nascer a justiça itinerante, eu fiquei muito satisfeita e eu mesma quis participar de jornada de justiça itinerante para eu ver, relembrar aquele tempo que eu fazia de Antônio Almeida, quando eu, por minha conta e risco, levava os cartórios para levar dignidade para a população. Então, é um projeto, e desembargador Brandão, Kelly, tem estado que ainda não tem. O Piauí, o Tribunal de Justiça do Piauí, ele criou o projeto da justiça itinerante bem antes de muitos estados. O Rio de Janeiro, eu soube, tem uns 2 ou 3 anos que tem uma justiça itinerante. Foi minha gestão, o desembargador Albuquerque. Foi. Eu acho que até projeto do desembargador Edivaldo Moura. Esse projeto. Entrando no Tribunal de Justiça, exatamente. E levou. O primeiro lugar que teve justiça itinerante aqui no Piauí foi levado fora o que a senhora fazia antes, eu estou dizendo oficialmente pelo Tribunal de Justiça, foi levado ali para o Puti Velho. Quando o desembargador Albuquerque o levou lá para o Puti Velho, a comunidade não apareceu da primeira vez, mas depois foi levado para outro local, para Vila da Paz, e lá foi um absurdo de gente. Aí se consolidou a justiça itinerante, que a senhora tomou de conta por muito. É por isso que eu estou dizendo, por isso que eu pergunto, então. Ou então a justiça itinerante, quando ela aconteceu assim oficialmente, eu já tinha feito muito lá em Antônio Almeida, porque a gente conhecia Antônio Almeida como eu conheci em 89, era assim você sai de Teresina e chega em Antônio Almeida, era uma realidade assim de muita vulnerabilidade, né? As pessoas não se registravam, as pessoas não casavam, viviam união estável. Ela sabia o que era um juiz. Você tem uma ideia, eu passava na rua e o pessoal me pedia a bênção. O que é isso? Não, aqui a gente tem o costume dos meninos das pessoas pedirem a bênção às autoridades, né? A gente quase não vê mais nem hoje os filhos. Só aproveitando essa sua palavra, eu era menino no Iracurupa, né? Na terra de nascimento, e o juiz de lá era o desembargador Paulo de Tarso Melo de Freitas, muito tempo depois. E eu via aquele costume, as pessoas sentadas na casa, volta da rua, na hora que o juiz passava, se levantava, tirava o chapéu e fazia a genuflexão, né? Hoje, tudo isso acabou. O juiz passa por você, passa na cidade, ninguém sabe quem é, entendeu? Houve essa evolução em que o sentido da autoridade foi demasiadamente escasso, né? Eu acho que o progresso é muito bom, mas ele nunca deve atingir a moralidade, a liturgia dos cargos. Eu penso dessa forma.
Daí porque eles pediu a bênção de lá em Terra Curuca, levantava, tirava, Tirar o chapéu. fazer aquela flexão para o juiz. Lá eles pediam a bênção. Então, assim, o juiz, eu naquela época, 89, eu fui a juíza mais nova do Brasil, né? Quando eu entrei. Nunca me serviu para coisa nenhuma esse título. Mas fui, né? Eu fui. Então, eu era muito jovem, né? Com muita ideia, muitas ideias, fim da ditadura, né? 89, né? Porque eu ainda fiz o concurso sob a égide da Constituição de 67, mas apesar de ter sido em 88, era fim da ditadura, muitos ideais, então, muita vontade, assim, de acesso, no sentido de entrar mesmo na justiça. Não é o acesso hoje do Kazu Watanabe, o acesso à justiça com J minúsculo, né? Mas o acesso à justiça de entrar, de conseguir chegar num fórum, de conseguir chegar no Tribunal de Justiça, de conseguir o mínimo possível para você ter dignidade, né? Então, a justiça itinerante também é uma das minhas paixões e um projeto que foi muito exitoso, um projeto de sucesso. Pois bem, como eu dizia, quando eu entrei na magistratura em 89, março de 89, final da ditadura, né? Porque o meu concurso foi de 88, mas ainda foi sob a égide da Constituição de 67, porque ela não estava em vigor. Fiz o concurso em 88 e entrei, fui nomeada na primeira turma em 89. E aí eu fui nomeada, tomei posse, entrei em exercício na distante comarca de Antônio Almeida. E a gente tem sempre aquela sede, né? Sede de justiça, sede de trabalho, sede de estar atuando o direito. E lá foi aonde eu comecei e aonde eu fiz a primeira justiça itinerante, que foi levando os cartórios de Antônio Almeida, cartório de registro civil e o cartório eleitoral, para os povoados ali da redondeza. Muito bem. Desembargadora Lúcia Cleide, nós vemos aqui o seu currículo, uma vasta produção acadêmica, científica, na área do direito, na área da sociologia, do eleitoral. Quem foram suas referências, seus mestres na Universidade Federal e suas referências bibliográficas, assim, que lhe deu esse suporte acadêmico e científico? Pois bem, né? Na Universidade Federal nós tivemos grandes mestres, né? E uma mestre que ainda hoje eu tenho muito orgulho de dizer, assim, se perguntasse quem é a sua professora de estimação, se é que tem, né, desembargador Brandão, seria a professora Fides Angélica, né? Me espelhava nela assim como mulher e como a competência dela mesmo de professora, de ensinamentos. Naquela época a gente, 86, né? Já é muito tempo depois do senhor, mas a gente não tinha muito costume de ter um doutrinador, tudo era muito difícil. Então a gente se baseava sempre naqueles que os professores traziam. Depois eu fui estudando Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, né? Alexi, já no tempo da sociologia, já fomos formando. E eu diria que hoje, porque eu lido muito com a mediação, eu estudo muito o Kazu Watanabe e muitos outros, acho que todos esses doutrinadores, eles são muito bem aceitos por todos nós. Até porque nós temos que ter essa dialeticidade, né? A gente não pode fechar a nossa visão só para um doutrinador. Inclusive, quando eu dava aulas, né? Porque eu gostava de colocar um ou mais, e os alunos me perguntavam qual é o professor, qual é o doutrinador que a senhora segue, qual é o livro. E eu não tinha aquele livro. Eu vou seguir aqui, esse aqui, como muitos professores têm. E eles ficaram, mas professora, não é muito trabalho, assim, para a senhora ficar entendendo qual é o autor que mais a senhora quer? Eu digo, não, porque eu tenho que conhecer, né? Conhecer todos para... Então, todos, e a gente tem que formar pessoas que pensem.
não uma pessoa que reproduza conhecimento. Então, vocês têm que pensar e vocês têm que encontrar um doutrinador que seja o que você queira seguir, né? O que eu vou seguir é diferente no meu dia a dia e eu quero mostrar aqui, que é o que a gente só pode fazer mesmo para aluno, é mostrar o que tem e você se aprofundar. Mas veja bem, aqui de toda essa produção acadêmica, tudo isso aqui tem uma história para contar. Eu diria que Eleições 2006, que foi o primeiro que eu escrevi, que o pessoal dizia assim, você escreveu um livro? Eu digo, não, eu escrevi uma brochura, porque ele tem acho que 66, 68 páginas. E ele é de 2006. Quando o TSE lançou essa resolução, 2250, era uma resolução que falava muito de propaganda, falava muito de arrecadação, de midiagem, e não tinha nada para a gente pesquisar. E como todo mundo quer saber quem é que você está seguindo, quem é que você vai, quem é que está te orientando, qual é o doutrinador que está... E aí, quando não tem? Aí a minha chefe de cartório sempre ela ficava, e aí como é que nós vamos fazer aqui nesse tema? Olha aqui nesse caso, como é que nós vamos fazer? Não tem nada, ninguém decidiu. Eu digo, nós vamos agora escrever um livro. Nós vamos agora pegar a resolução, compreender ela e ensinar e mostrar como é que a gente vai fazer com a resolução 2250. Aí foi que ele nasceu, esse livro, Eleições 2006. Esse outro livro aqui, que é um livro aqui também que eu gosto muito de falar dele, é Diálogos de Paz, Construção e Compreensão. Esse é um livro de ensaios, né? Ele é um livro de crônicas, de poesias, de poemas e de artigos, né? E eu, uma vez, quando eu estava querendo colocar um poema, um prefácio em um dos livros, eu não encontrei nada aqui no Piauí que retratasse bem a cultura da paz. E eu coloquei um poema de um escritor fora do Piauí, eu acho que do Rio Grande do Sul, e me chamaram a atenção por que eu tinha colocado um escritor, e até uma escritora que não fosse piauiense. Aí eu fiquei assim, né, sem entender, porque até onde a gente sabe, né, a escrita, ela é, quando ela não é, quando ela não é, digamos, acadêmica, era uma escrita fora da tecnicidade, você faz como você quer, né? Então, você não é obrigada a seguir um rito. Eu digo, mas por que eu não posso botar o poema dessa pessoa, só porque é de fora? É como eu digo, eu nunca tenho nas minhas quedas como estivessem me parando, mas como fosse um motivo para eu crescer. E eu estava iniciando um curso de mediação, nessa mesma semana que eu recebi essa notícia, que eu teria que botar um poema de um escritor piauiense, que eu estava lançando aí Aí eu lancei para a minha turma de mediação esse desafio, vamos escrever. Incentivei a turma a escrever, o que fosse, ou uma crônica, ou um poema, ou um soneto, livre à escrita, ou até mesmo artigo. E aí nasceu esse livro. Aí eu não tive não só um poema, como eu tive vários, que eu fiquei citando em todos os cursos de mediação que eu fiz por aí, fiquei citando. Nós já estamos com quase um pronto para ser lançado, né? Ainda quero lançar na gestão do desembargador Dourado, mas ele ainda não está pronto, porque trabalha, né? Um livro é uma gestação.
Às vezes passam de 9 meses, né? O senhor sabe que o senhor escreve. Estou com unhas. Tá? A gente fica gestando ali o livro até ele nascer. Então, assim, eu sou assim, muito eclética, né? Eu leio tudo, vejo todos esses autores, vejo o que está na moda, o que não está na moda, e aquilo que mais se adequa ao nosso pensamento, né? A Ada Pellegrini Grinov, ela me ensinou muito no direito processual, mas muitos outros aí estão aí a me ensinar todo dia. E o mestrado em Direito e Gestão de Conflito na Universidade de Fortaleza, a Unifor, a dissertação foi baseada exatamente na sua experiência de profissional na jurisdição? O mestrado também é uma história, né? Como aconteceu o mestrado? Eu sempre quis um mestrado que eu pudesse utilizá-lo na minha vida profissional, né? Também na acadêmica, mas também na minha vida profissional. Não queria estudar algo que só ficasse para mim, mas algo que eu pudesse partilhar, né? Que eu pudesse utilizar nas minhas decisões, que eu pudesse utilizar quando eu fosse dar aula, né? E começou o fenômeno da judicialização da saúde. E eu me lembro que o primeiro artigo que eu li sobre judicialização da saúde foi até do ministro Barroso. E o ministro Barroso, nesse caso emblemático de judicialização da saúde, quando chegou no STJ, o que ele fez? No Supremo, o que ele fez? Ele marcou uma audiência pública para conversar com os autores daquele processo. Por quê? Porque uma decisão que saísse só dele, ali do ministro, não ia acabar o conflito e muitos outros iriam nascer. Então, ele chamou todos os autores desse caso numa audiência pública para conversar. Daí eu comecei a me interessar. Na 8ª vara, a gente trabalha com a judicialização da saúde, mas a judicialização da saúde privada, né? A pública, que é o tema do livro, é mais nas varas da fazenda. Então, eu comecei a pesquisar o inverso daquilo que eu trabalhava, na saúde pública, porque eu ia pegar esses ensinamentos do ministro Barroso, que lá ele cita muito do OR, que cita muito esses nomes que eu já falei, Dinamarca, assim, de processo, falando de processo, e eu comecei a me interessar e falar que nós precisamos, na judicialização da saúde, não ouvir só duas partes, né? Só quem precisa e quem dá, né, o direito. Não só o Estado e não só a parte, mas todos os envolvidos, porque é uma decisão que certamente afeta muito o Estado. E são decisões que traz muitas consequências, inclusive de judicialização, de demanda, que cada vez que se dar uma decisão determinando o pagamento de medicações ou de cirurgia, muitas outras ações elas nascem em decorrência disso. Então, a gente tem que sempre pensar, quando vai dar uma decisão, no reflexo na judicialização, porque, a princípio, o processo é para ele pacificar a sociedade. Pacificar no sentido de que ações iguais àquelas não mais vão entrar no judiciário. Já tem aquela decisão que ela é como uma norma para a sociedade. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê é sempre o descumprimento num tema que já foi levado a juízo e que já foi decidido. Inclusive, tem até uma decisão sua que eu estudei muito, que foi na liberação de, mais ou menos assim, do componente da maconha, né? Eu tive cannabis. Inclusive, eu publiquei no livro. Você lembra? Você lembra nesse caso? Era quando eu estudava para esse livro. Aí a gente tem que estudar não só os grandes autores,
mas também os autores que estão convivendo com a gente. Como está pensando? Como é que o tribunal pensa? Né? Como é que os juízes estão pensando? Para a gente formar. E daí nasceu essa dissertação. Não era nada do que eu estava trabalhando, para não dizer que eu ia me aproveitar do livro ali, estaria fazendo uma sentença ali dentro de um livro, mas que todo o judiciário piauiense poderia aproveitar e trazer uma alternativa, que é a criação dos sejusques, baseada nessa audiência pública, que foi, eu acho que foi também em 2008, por aí, que foi feito, começou essa discussão, né? Trazer todo mundo para uma discussão. O que é melhor para a sociedade? O que é melhor? Não o que é melhor para o Estado, no que se diz respeito à reserva do possível, nem o mínimo existencial. Não é nada disso, não é só esses dois extremos, mas aquilo que vem, que pode ser o bem comum, o melhor para todos. E que num processo é mais difícil a gente fazer isso, né? A gente sempre está nos extremos, sempre tem um vencedor e um perdedor. E com a mediação, todos são vencedores. Andou Brandão de Carvalho. Quero dizer que os homens que lhe perdoem, mas as mulheres fazem diferença. Foi exatamente o que eu falei no início. A desembargadora contextualizou profundamente determinados temas que fogem do tema da juridicidade e vai para o tema social, né? Meio ambiente, saúde, enfim. A problemática da sociedade em si. A diferença da nossa geração, eu sou um pouco mais atrás, é que nós não tínhamos essa amplitude, né, de buscar vários autores e vários conhecimentos. Tudo na faculdade era adotado. O professor adotava o livro E a gente tinha que se ler. que ele lia, obrigatoriamente. E como a gente era alunos pobres, a gente não podia dar conta do livro. E às vezes, eu com o exame de comparatura, a gente para advogar naquela época, se eu fosse querer peticionar alguma questão de reintegração de posse, eu tinha que comprar uma coleção de livros, Era. obrigatoriamente. Hoje eu vou na internet, reintegração de posse, sai dezenas e centenas de despachos, de sentenças e de acórdãos, né? Então nós éramos uma geração um pouco sacrificada. Mas hoje, com esse leque que a justiça se abriu, que chega, claro, ao ativismo jurídico, o ativismo até que eu acho que deve ter um pouco de freios, porque às vezes ultrapassa a medida da necessidade, mas que a justiça tomou um novo rumo, um novo caminho, isso é uma verdade. O povo hoje tem a justiça na hora que quer. É só necessitá-la, acioná-la, que ela chega. Principalmente hoje no meio desse âmbito da tecnologia, né? Das mídias sociais, que tudo é rápido, tudo é urgente, né? Não é mais aquele tempo daquela justiça da máquina de escrever, que o juiz passava uma semana, 2 semanas, para dar 2, 3 sentenças. Hoje você faz isso ao mesmo tempo, né? Com assessoria bem formatizada, bem formalizada. Então, hoje eu acho que, em termos de justiça, o Brasil está bem servido. Claro que não sombra disso, sombra de dúvida. E isso eu posso dizer devido à minha experiência, né? De tantos anos vividos, convividos com a justiça de antaño, com a justiça atual, e quem sabe que Deus me dê mais vida com a justiça do futuro. E eu acho que
já conversamos bastante. Eu tenho certeza que essa live vai, no termo bem vulgar, bombar, né? Tomara. Em nível social, né? Em meu jurídico, inclusive. E agradecer aqui o professor William, que é um combatente da primeira hora desse projeto, né? O general, né? Seria o marechal? E aqui o meu querido Kelly, né? Que é um grande funcionário, uma grande pessoa, um homem muito responsável. E eu queria também dizer que quem vai fazer parte futuramente, brevemente aqui, é o admirador Joaquim Santana. Ele ficou impressionado com o projeto que nós estamos apresentando. E dizer a Cara Bolega que, como eu sou um defensor intransigente da mulher no judiciário ou em qualquer faixa do social, do educacional, da cultura, temos uma vaga na academia. Infelizmente, perdemos o Orlando Martins Pinheiro, um grande juiz, uma pessoa que eu conhecia desde a mocidade. Perdemos o desembargador Adelmar, então já há uma vaga já aí para o desembargador Adesso, mas eu acho que chegou a hora da mulher. Nós, na nossa academia, temos pouquíssimas mulheres. Então, para me dar o exemplo de querer que a justiça tenha mais mulheres, eu também tenho a obrigação, o dever de fazer com que a academia também as tenha dentro do seu contexto acadêmico. Então, se candidate. Parabéns, vou sim. Me inscrever na hora que Para as considerações. Agradecer a desembargadora, agradecer ao desembargador Brandão, sou William, e só dizer, desembargadora, que foi super maravilhoso estar aqui conversando e sabendo tantas coisas, bebendo dessa fonte que veio para poder aprimorar muito o Poder Judiciário do Estado do Piauí. Muito obrigado por estar entre nós. Desembargadora, nas suas considerações finais, eu queria só que enfatizasse a sua atuação como gestora, né? Então, a sua experiência como coordenadora do SEJUSC, no PERMEC, né, que contribuiu bastante, passou de... O tribunal era o último colocado e ficou em quarto, né, com a sua atuação. Também foi ouvidora substituta do Tribunal Regional Eleitoral, ouvidora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, vice-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Piauí e juíza em 28 zonas eleitorais. Assim, na sua experiência, né, e de 2010 a 2024, coordenou uma equipe grande lá na 8ª Vara. Então, assim, na sua experiência, assim, o que podemos esperar de Lucicleide Belo? Então, durante esse tempo aí mesmo, 10 anos, 14 anos que eu passei na 8ª Vara, né, quando a gente tem a experiência de gestão, que foi como eu disse, o juiz, ele não é mais um mero julgador, não é mais um mero prolator de decisões, de despachos e sentenças e acórdãos, mas ele é também um gestor da sua unidade, gestor de processos. Eu no TRE, quando eu consegui, tive a felicidade também de ser agraciada com a indicação de fazer parte do TRE. Eu fui a ouvidora, né, do TRE, que eu também gosto muito de escutar, que é uma tarefa muito difícil, né, ouvir, e a gente na ouvidoria, né, estamos ali para ouvir. Fui também vice-diretora da escola, que é onde nasceu o livro 90 anos da Justiça Eleitoral, que eu participei desde a capa até a escolha de prefácio, epígrafe, né? Que o pessoal diz logo, oh meu Deus, mas já vem ela com a epígrafe dela, que é o mais importante. Quando eu pego um livro, a primeira coisa que eu olho, que eu leio é a epígrafe, né? Para ver se eu gosto. Então, nasceu disso aí, porque é como eu disse, a gente não está ali apenas para prolatar decisões, mas para a gente também levar conhecimento, incentivar as pessoas, os servidores, a produzir conhecimento, a produzir pensamentos. E eu
Me lembro aqui, agora o senhor falou do juiz Orlando Martins Pinheiro. Ele, quando ele celebrava um casamento, ele dizia assim: eu estou apenas formalizando a união, porque com certeza foi o Espírito Santo que fez a união entre vocês. Aí eu diria, Kelly, o professor William, que na gestão eu apenas formalizo. Quem faz tudo é a equipe. Eu apenas dou ali o nome do que é para ser dado, mas todo o trabalho de gestão é feito pelas pessoas, né? Por os que estão ali trabalhando diuturnamente sob a nossa direção, né? Quando a gente está ali direcionando, esse livro mesmo, muitas pessoas do TRE trabalharam para que ele saísse, né? E tem o nome de 3 coordenadores, mas muita gente trabalhou. Então, gestão é isso. É você comandar, é você dirigir pessoas para um propósito. E hoje nós temos praticamente dentro do judiciário esse propósito que é o cumprimento de meta, né? E o que eu costumo dizer para a minha equipe, ainda bem que a gente tem uma meta, porque é ruim quando você está para fazer alguma coisa, você tem atividades que você não sabe como fazer. Hoje nós temos as metas para lhe dirigir. Você não fica solto no meio de tantas atividades. Você vai priorizar os processos do meio ambiente, você vai priorizar os processos da saúde, você vai priorizar os processos que são mais antigos. Você vai cuidar de ver, entraram 300 processos, eu tenho que julgar 300 processos também. Então, é uma direção. Então, gestão é isso, nós damos uma direção. Só isso que a gente faz. A equipe toda é que faz todo o trabalho, como o Espírito Santo, né? E aqui, como o Núcleo de Memória tem nosso presidente, desembargador Brandão de Carvalho, como esse espírito que coordena, né? Espírito que anda. Dá a direção. Vocês são meus agentes. E aqui são os homens de frente, grandes homens aqui com ele. Então, com isso, a gente agradece a presença da desembargadora Lucicleide Belo, a live que, né, será colocada à disposição no YouTube, nas redes sociais. Agradece eu, Neemias, que é o comandante aqui da Frequência Jurídica, que cede esse espaço para o Núcleo de Memória, Projeto Memória Viva, e dizer que na próxima semana teremos na coordenação desse projeto, né, capitaneado pelo desembargador Brandão, o desembargador Joaquim Santana, que se prontificou, e a portaria está sendo providenciada para coordenar o projeto Memória Viva, porque o núcleo de memória é gigante. Tem a parte do museu, tem a parte do centro histórico, do centro cultural, tem a parte do Memória Viva, tem um acervo bibliográfico, e uma série de peças de museu, livros históricos. Nós temos várias frentes, né? E o desembargador Brandão é o nosso presidente e que é o regente de tudo isso, né? E agradecemos a desembargadora Lucicleide pela presença e estamos sempre abertos aqui. Queremos, inclusive, até os livros publicados para colocar no acervo do Núcleo. Vou trazer. Estou devendo também esses livros lá para Pedro II. Pedro II. Exatamente. Pois encerramos aqui, agradecemos a todos e uma boa tarde, uma boa noite e até breve. Se Deus quiser. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.